Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, chegou a hora de a gente fazer aquele vídeo que fala sobre o resumão de toda a unidade que a gente viu falando sobre a Europa. Detalhe, o conteúdo, ele é bem extenso, né? E aí a gente vai agendar, né, para nossa próxima semana, a nossa avaliação sobre esse conteúdo. Então, já fiquem alertas que na próxima semana, a gente vai fazer a nossa avaliação baseada na unidade 4. Então, vocês já podem ir estudando, né, ao longo aí dessa semana. E qualquer dúvida, né, vale ser dito, qualquer coisa vocês podem me procurar. Qualquer dúvida que for surgindo, tá certo? Então, vejam, a gente logo de início vê a abertura da unidade. A gente já inicia falando que a Europa, né, todo o continente europeu, ele é um berço de muitas diversidades, né? Tanto em questão de vegetação, de relevo, como também populacional, né? A Europa ela é conhecida como o berço da cultura mundial. Por quê? A sua localização e o seu histórico como é que eu posso dizer, de ocupação, de povoamento, ele é muito antigo. E é justamente o continente europeu que começa aí a descobrir, entre aspas, outros continentes, a exemplo do Brasil, né? Então, a sua localidade, né, ao extremo norte do planeta, ao extremo não, ao norte do planeta, né, tem aí, ao longo da história de todo o seu enredo, essa construção temporal, né? E a gente tem também, não diferente de outros continentes, a forma que a Europa ela foi sendo colonizada, tanto passando pelo processo de colônia, de império e, posteriormente, república. Então, todos esses traços de civilizações e constituições políticas, a Europa também perpassa por ele. E, claro, que todo esse processo traz também modificações dentro do seu território. Tanto é que a gente pode ver aí o exemplo na página 108 e 109, onde vem trazendo as imagens de mapas de como esse processo de territorialização foi sendo ocupado ao longo dos anos. Então, a gente tem desde uma premissa de colonizações, depois de impérios, e quando vem para a questão industrial, ou melhor, para a questão republicana, tem também as suas observações, porque aquela imensidão de terras que antes era dividido para 5 impérios, por exemplo, se multiplica para mais de 50 países. Então, há toda uma questão também estrutural dentro do seu território. E isso tem também, em toda a sua estrutura, a diversidade populacional. Além de que, além da própria diversidade populacional da própria Europa, com a chegada da Revolução Industrial, né, com o feito da Revolução Industrial e todo um aparato de mudanças no mercado de trabalho, vem também os imigrantes para esse continente. Tanto é que ainda hoje tem aí a luta diária com essa questão desses imigrantes, sejam eles legalizados ou não. Por quê? Justamente em decorrência desses fatos históricos que foram acontecendo no continente e que facilitaram aí a vida mercantilista, né? A troca aí da mão de obra por renda salarial. Então, desde de sua origem principal, já existia uma diversidade muito grande populacional dentro do próprio continente, mas com o início da era industrial, né, essa população ela se multiplica ainda mais de diversidades, justamente em decorrência do processo de imigração que passa a existir dentro do território. E aí, claro que uma questão que a gente não pode deixar de citar é justamente o processo da expansão colonial da Europa, que é justamente aonde eles chegam aí em várias partes do mundo, a exemplo do Brasil. É justamente através do sistema de grandes navegações que o continente europeu já tinha aí
o processo de comercialização com outros continentes que, querendo ou não, acabaram que chegando ao Brasil, assim como também em outros continentes. Então, é muito interessante e válido a gente citar essa situação em decorrência também de muita influência cultural que nós, brasileiros, temos, assim como outros países, não só da América, mas também de outros continentes, também tem em decorrência aí desses processos de colonização oriundos pela Europa, tá certo? A coroa europeia até então. E aí, quando vira o jogo, né, e começa aí todo um sistema de organização do pós-indústria, vem também a questão dos blocos econômicos, né, e todo um sistema organizacional de países que buscam cada vez mais impulsionar a economia dos países que são envolvidos aí nessa associação. Dentro do continente europeu, o bloco econômico que se destaca é justamente a União Europeia, que surge aí inicialmente como a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e vai fazendo um processo de transições ao longo dos anos, e é quando passa a ser chamada de União Europeia a partir de 1992. E aí, como a gente já viu em outro vídeo, essa situação da União Europeia, ela foca justamente no pressuposto da qualidade social, assim como também da valorização econômica. E aí, em decorrência dos acordos que são firmados entre esses países, a gente tem aí, na página 114, alguns objetivos da União Europeia, que entre eles vem sendo dito o progresso econômico da região para aperfeiçoar a infraestrutura e garantir políticas comuns aos setores agrícolas, pesqueiros e de pesquisa nuclear. Temos também o desenvolvimento social de todos os países membros para eliminar a desigualdade entre eles e combater o desemprego. Um sistema único de defesa para todos os países membros e estabelecimento de normas. E, por fim, né, a adoção de uma moeda única, o euro, para fortalecer a integração dos países membros e diminuir a hegemonia da moeda americana, ou seja, do dólar. Então, baseado nesses 4 objetivos, que, claro, são muitos outros, esses são só um pequeno resumo, é que esses países se agrupam para se fortalecer entre esses pilares, tanto sociais como também comerciais, né, quando volta aí a questão da economia, do poder econômico. E aí, claro que quando a gente fala nessa questão de blocos econômicos, os países se associam, mas em situação tem também a população, a sociedade em si, que sofre os impactos diretos dessas associações. E dentro da União Europeia existe o caso no contexto, né, do Brexit e das relações internacionais, que é justamente quando tem aí atrito entre o Reino Unido e essa situação dos blocos econômicos. Por quê? A população do Reino Unido passa a interferir, né, e reivindicar o afastamento do bloco da União Europeia, porque entre os objetivos que foram traçados ainda não se teve muito progresso e quem sai perdendo nessa história é justamente aí o Reino Unido. Então, o Brexit acaba que sendo aí uma reivindicação de afastamento do bloco econômico, que é lançado através de um plebiscito, né? Plebiscito é um sistema de votação onde a própria população vota, e a partir dessa votação, desse plebiscito, o Reino Unido consegue aí se afastar pela votação unânime para a saída do Reino Unido da União Europeia. E claro que quando a gente fala em blocos econômicos, a gente também interage aí com vários outros países e não necessariamente só com os que pertencem à Europa, tá certo? Até porque o sistema de relações mundiais vai além daquilo que aqueles países estabelecem. Eles podem estabelecer uma sociedade, mas nada impede
que eles também vão atrás de recursos em outros continentes, em outros países, que não fazem parte do mesmo bloco econômico, tá certo? Dando continuidade ao conteúdo, a gente tem a questão da dinâmica demográfica e da sociedade, né? Os aspectos da população europeia, ela é muito diversificada e seguida de muitas características que divergem. Então, não há uma padronização para essa população. Elas têm múltiplas características, tanto de cunho nacional, né, onde parte unicamente das raízes europeias, como também do processo de miscigenação, quando entra em vigor a questão dos imigrantes, né? Quando a gente fala de densidade demográfica na Europa, a gente tem maior concentração justamente os países que têm um maior desempenho industrial, né, que tem uma melhor oferta de emprego, mas que também não imuniza em situações de pobreza. Do mesmo jeito que tem um inchaço populacional, não necessariamente vai ter emprego para atender toda essa população. Então, a concentração dentro dessas áreas mais desenvolvidas, dos países mais desenvolvidos, dentro do continente europeu, não necessariamente é uma situação que atende por igual. Há tanto uma questão de desigualdade na distribuição de todo o território europeu por conta da população, como também é limitado essa oferta de emprego e também econômica. E aí é justamente quando começa a questão dos atritos, dos fluxos migratórios. Por quê? Por ser um continente que tem um desenvolvimento mais avançado, ele também acaba que sendo procurado por muitos imigrantes de países que fazem parte de outros continentes, mas que estão ali mais próximos, justamente na intenção de novas qualidades de vidas. E esse inchaço populacional que já existe na Europa acaba que se agravando mais quando esse fluxo migratório ele aumenta desenfreadamente, principalmente quando diz respeito aos imigrantes que entram dentro do território europeu de forma ilegal, porque acaba que tendo uma precarização cada vez maior, certo? O que consolida também a questão da desigualdade econômica, né? Então, por ter uma maior quantidade de população dentro do continente, dos países desenvolvidos, há também uma demanda muito grande de desempregados. E a oferta de emprego acaba que se apropriando, né? Os empreiteiros acabam que se apropriando dessa mão de obra, que acaba se colocando dentro de uma situação favorável economicamente pela própria necessidade de adquirir emprego, seja para ganhar qualquer valor econômico, porque tem a necessidade de sobrevivência, tá certo? E aí é justamente em meio a isso que o desenvolvimento econômico ele se coloca aí em defragagem, né? De forma desregular. Não há uma qualidade de vida igualitária para todos dentro desse território. Não. Existe também todos aqueles predomínios de classe alta, média e baixa e, consequentemente, aqueles que passam aí a morarem na rua. Outra situação que abrange a Europa é justamente a questão política, né? Que isso é muito, muito impactante aí na Europa, principalmente quando a gente pega para a União Socialista Soviética, né? A antiga, no caso, para a Rússia, porque são países que, volta e meia, estão envolvidos aí em revoluções, em conflitos internacionais. Há exemplos, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra Fria, as revoluções industriais que acontecem por conta da própria população, né, que começa a se opor aos caprichos do sistema capitalista e começa a reivindicar melhorias trabalhistas, e além, claro, de todos outros movimentos que acontecem em decorrência disso. É como se o atrito do capitalismo existisse justamente dentro do continente europeu através, antigamente, da antiga União Socialista Soviética e hoje mais focado na Rússia. Então, as revoluções, sejam elas pacíficas ou não, elas acabam que mediando aí revoluções, principalmente por base da classe operária, que começa a reivindicar seus direitos. E que muitas vezes a gente ignora, mas
que do mesmo jeito que eles conseguem atender os requisitos necessários no continente europeu, essas qualificações aí no campo de trabalho acabam se expandindo por outros países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, quando a gente fala da Europa de forma geral, a gente tem grandes enredos, tanto de questões econômicas, como de questões sociais, né, quando falar aí do termo população, como também dos tantos movimentos que acontecem no interior da Europa e que refletem diretamente em todo o nosso planeta, tá certo? Ficamos por aqui, vamos retomar na sala de aula. Lembrando, para quem está no remoto, atividades em dias, não estou recebendo, então é necessário que seja colocado em dias. E também fica de lembrete o nosso agendamento para a atividade avaliativa na próxima semana, tá bom? Um grande cheiro e a gente se encontra logo em mais.